Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou passar um insight que eu tive quando hoje eu fiz o puxão da energia do dinheiro, o primeiro, puxão da energia do dinheiro. E eu vou ficar craque nisso e nós vamos fazer juntos. Na sexta-feira que vem eu vou fazer outro. E no que eu fiz, eu quero contar para vocês qual foi o insight que eu tive, tá? Antes disso, eu queria conversar sobre o vídeo de ontem que nós fizemos, que eu dei alguns exemplos e eu achei lindo demais aqui a Jerusa Souza Santos, ela entendeu, ela pegou certinho. Quando eu falei da criança, que o exemplo que eu dei, né, de uma criança que ontem nós estávamos falando sobre o Ho'oponopono, né, e como se cria as crenças, como elas desenvolvem na nossa cabeça, né, que são todas memórias que nós já vivemos, nós colocamos isso dentro do subconsciente, né? Nós colocamos dentro do nosso subconsciente todas as memórias, tá? E o ego se alimenta de memórias, então nós já entendemos isso, né? Aí eu dei um exemplo de que eu ouvi lá um tempo atrás, acho que foi na Seishonoye, que já dizia, isso devia ter uns 13, 14 anos quando eu vi isso, e isso ficou na minha cabeça, que se você pegar uma criança e colocar dentro de um quarto e for alimentando ela, só botando assim por uma janelinha, só botando o prato e falando palavras ruins, assim como a técnica do arroz, né? Que se você fala num copo você bota arroz bom e no outro copo você coloca arroz ruim, para você ver o grau da sua energia, o quanto a energia é poderosa. Mas quando você fala para uma criança que não tem a mínima memória, que é uma esponjinha, né, que está absorvendo, só absorvendo, só palavras ruins, quando ela crescer e você abrir essa porta, essa criança só vai ter na cabeça dela aquelas palavras que foram faladas, aquele conceito de ódio, de raiva, de desamor, de mate, de xingue, cuspa, né? E aí a Jerusa me colocou aqui um exemplo que eu não pensei, mas depois, a hora que eu li, eu falei, nossa, que exemplo lindo. Ela colocou, Aloha, o desenho do Mowgli, lembra do Mowgli, o menininho que foi criado por um urso? É o exemplo, ele viveu na floresta e achava que era um bicho, porque ele foi criado, né, por uma ursa e um leão, uma coisa assim. E até ele ver os humanos e perceber que ela era diferente. O povo tem preconceito com o Ho'oponopono. Quando falo o povo, me olhar assustado e botou uma carinha aqui de riso. É exatamente isso, Jerusa, você pegou bem a ideia. Porque ao falar no Mowgli, nós estamos dizendo de uma criança que foi criado achando que era um animal, achando que era um urso. É exatamente o mesmo contexto do exemplo que eu dei. E o interessante é que na criança que eu dei o exemplo, o que eu queria dizer é que ela não é culpada de gerar esses sentimentos, porque ela foi só o que ela ouviu. E assim nós somos essa criança, nós somos o Mowgli, entende? Nós somos a criança que foi criada, lógico, não dentro de um quarto presa, nós tivemos mãe, nós tivemos pai, nós tivemos uma família, mas nós geramos e nos criamos no meio de tudo o que nós ouvimos, né? Então a gente ouviu várias coisas, experiências de todas as pessoas que estavam ao nosso redor, experiências boas e experiências ruins. E aí, antes de nós termos aquela experiência, nós já tínhamos um conceito formado de certo ou errado sobre aquilo em função de quem nos falou. Não é assim? Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. Se minha mãe falava que manga com leite fazia mal, eu só consegui comer manga com leite quando eu era adulta. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, dei de cara com uma loja de milkshake e que o top
top dos milkshake era a manga com leite. E eu pensei na hora, eu falei, ei, manga com leite? Minha mãe falou que era, matava, se tomasse podia morrer, porque era indigesto, manga era indigesta. E acontece que é o top das galáxias aqui de milkshake. Então, batida, mousse, entende? Então, nessa hora eu comecei a pensar, falei, gente, minha mãe passou a vida inteira com medo de manga com leite e me fez ficar com medo de manga com leite também. E na verdade nada mais era do que uma crença que foi elaborada lá atrás, né? Então meu pai, quando eu cresci ouvindo que os políticos eram corruptos, que meu pai ele era advogado, então ele sempre estava criticando o governo. Na época do Collor, então, nossa senhora, ele perdeu dinheiro e foi um auê e perdeu uma casa nesse meio, nesse rolo. Então, tipo assim, aquilo me dava medo, medo do político, medo do governo, né? Então, automaticamente, eu comecei a ter a minha experiência adulta com a ideia do que era o governo, quando eu vi meu pai, baseado em tudo que eu ouvia meu pai falando, né? E então as memórias formam o seu ego, né? Formam tudo o que está ali. E o ego só está ali para te mostrar o que é que as memórias, ele é como um dono de um arquivo bem grande, e esse arquivo ele vai pegar, dependendo da situação que você vai viver, que está vivendo, né? Ele vem e bota ali, ó, aqui você, cuidado, você está querendo dinheiro? Esquece, porque seu pai viveu a vida inteira correndo atrás de dinheiro, sua mãe viveu a vida inteira correndo atrás de dinheiro, seus tios, suas avós. Não, você não vai ser a primeira a ter dinheiro. E enquanto isso, tudo foi difícil para mim. Apesar de ter boas escolas, estudei em escolas particulares, eu tive uma formação, mas eu lembro que tudo era muito suado para os meus pais, porque meu pai ser advogado e não ter um filho numa boa escola, para ele era uma, como se diz, era uma vergonha, né? Então o doutor Dilo não queria ter filhos formados em escolas que não fossem escolas boas. Então nesse ponto eu tive muita sorte, né? Porque eu caí numa família onde eles priorizavam o estudo, né? Apesar de muito tempo eu não querer, eu relutar, que eu não queria estudar, e hoje eu estudo pra caramba. Depois de velha eu estudo pra caramba, mas por um bom tempo eu acho que eu não lia, entende? Eu não absorvia as coisas, eu só lia aquilo que eu tinha vontade de ler. Como há 25 anos atrás eu estudei o livro do Poder do Subconsciente. Daí é que eu comecei a entender coisas. Até então eu estava vivendo o que o universo me trazia. Era um trabalho, eu tinha que pagar contas, eu tinha que criar filhos, então a vida era difícil, né? Não tinha tempo para pensar. Hoje eu trabalho, eu ajudo nas despesas da casa, né, com o meu marido, e eu acho tempo até para ter vídeos, para fazer vídeos. Então, quer dizer, é aquela coisa de que você vai desenvolvendo certas coisas que você achava que era muito difícil, você começa a se organizar. Depois de uma certa idade, você começa a ver que sim, dá para fazer. É só querer fazer. E apesar de ser difícil, muitas vezes eu estou gravando vídeo de noite, depois de um dia inteiro de trabalho eu estou cansada, mas eu busco uma motivação, uma vontade de fazer aquilo que o meu ego está falando assim, não, Jane, deita e dorme, descansa, não, você está cansada, descansa. Aí eu penso, amanhã tem gente esperando por vídeo e eu tenho alguma coisa para falar, então eu vou fazer o vídeo. Mesmo cansada eu faço. E tá tudo de bem, não tô julgando absolutamente nada, não estou
me queixando de absolutamente nada, só estou dizendo que quando você tem alguma coisa em foco na sua cabeça, você cria uma vontade de fazer aquilo. E você acha um jeito de fazer aquilo. E muito mais. Esse aqui é o bonito. Muito mais. Você consegue fazer aquilo e muito mais. Tá? Então hoje eu tenho trabalho, eu faço cursos, eu leio livros e eu faço vídeos. A parte da arte eu tive que abrir mão um pouco, mas eu sei que é temporário, porque logo logo eu vou conseguir dar um jeito e voltar para minhas artes. É uma coisa que como se diz, me faz falta, tá? Mas eu sei que é temporário e toda vez que eu olho me vem ideias lindas de fazer, de criar coisas lindas, mas eu optei por não fazer agora. Mas quem quiser olhar aí no Jane Luco Arts, tem muitas peças minhas lá, coisas que eu tentei ensinar. Mas quando eu fiz, eu entendo também que quando eu comecei o canal do Jane Luco Arts, a minha ideia era ensinar pessoas a fazer arte, era mostrar as técnicas. E na época eu não sabia se eu fazia em inglês, se eu fazia em português, foi uma bananosa, foi na pandemia, então eu perdi muitas, como se diz, perdi não. Eu ganhei muita experiência, mas eu acho, hoje, eu vejo que tinha um propósito. Estava me preparando para fazer o Aloha, entende? Então, depois que eu fiz as minhas terapias, que eu li alguns livros e começou a me dar uma vontade muito grande de desenvolver alguma coisa. Eu era uma pessoa tímida, eu não conseguia ficar na frente de uma câmera e pensar que tinha gente me vendo e poderia me julgar, eu não tinha, entende? Hoje eu estou totalmente solta, tranquila, como se eu estivesse falando com você na minha casa, aqui na minha frente, entende? Então eu acho que tudo isso foi resultado de estudo, de aprendizado, de autoconhecimento. Então eu fiz terapia e na minha terapia dizia: Jane, você aprendeu muita coisa, mas você não faz, você não parte para ação, você fica sentada, olhando, lendo, estudando, colocando para dentro, mas você precisa jogar para fora de alguma maneira. E no outro dia que ela me falou isso, eu abri o canal do Aloha. Eu amanheci num dia assim e falei: quer saber? Eu já tenho um canal, eu já sei como eu abro, eu já sei como eu faço, é só fazer. E eu, sem pensar, sem, como se diz, pesar o que eu estava fazendo, eu abri o canal. E estamos aqui, já faz um ano. E até inclusive, respondendo aqui comentário que eu vi hoje, foi Karina Lifonso, né? Ela colocou: Jane, você com um conteúdo tão valioso e ter poucas curtidas e visualizações, eu fico pensando, as pessoas não valorizam quem traz conhecimento. Mas Karina, você não tem ideia do quanto esse canal eu valorizo. Cada um de vocês que se inscreveram nesse canal, eu não preciso. Aliás, se você for lá na parte lá dos links, quando você abre, você vai ver a quantidade de visualizações que esse canal já teve em um ano. Eu nunca esperei um crescimento tão grande em tão rápido tempo. Eu monetizei esse canal em 5 meses. E foi uma coisa assim maravilhosa. Então, cada um desses 4.172 inscritos que estão aqui, eu valorizo cada um deles, apesar de não saber todos, não conhecer todos, eu só conheço mais quem deixa mensagem, quem fala comigo, né? Mas eu sei que pessoas que estão na mesma linguagem, que entendem o que eu falo, estão aqui e esperam pelos vídeos. Então, aqui eu estava olhando aqui no Analytics, só em 28 dias esse canal teve 211 mil visualizações. Não sei se dá para vocês verem. Opa! Aqui. 200
mil visualizações em 28 dias. Pode parecer, comparado com os outros canais aí que tem 100 mil inscritos, ótimo, maravilhoso, mas eles têm 5, 6 anos de canal, né? Eu tenho 1 ano e já tenho quase 5 mil inscritos. Então, eu penso assim, pode parecer, em comparação, que nós já falamos isso, né, no canal, no vídeo, que tudo existe uma comparação, são as polaridades, né? Tudo é polaridade. Então, se eu comparo, e a comparação existe para que você tenha um parâmetro. Mas pensa bem, 100 mil inscritos, quase 5 mil inscritos, 4.172, mais dizendo, né? Tá, então, isso em 1 ano, isso aqui em 6, 7 anos de canal, isso aqui em 1 ano de canal. Com 211 mil visualizações em 28 dias, é um crescimento maravilhoso. É um crescimento mais do que eu esperava 500 vezes. Sinceramente, eu sou muito orgulhosa de todos vocês que se inscreveram no canal. E olha, eu vou falar uma coisa, eu valorizo muito mais os 4.172 inscritos que estão comigo, que aprendem, que perguntam, que me ensinam também, porque às vezes eu vejo mensagens de vocês e eu penso assim, peraí, como eu posso melhorar essa explicação que eu posso dar? Como eu posso me fazer mais clara, mais... né, como eu posso me fazer responder ela com clareza? E nisso eu vou aprendendo e vou desenvolvendo muito mais. Então, quer dizer, eu sou muito mais grata a esses 4.172 inscritos que estão aqui comigo, porque do que os 211 mil visualizações de pessoas que olharam, viram, mas que estão aí perambulando. O que eu quero nesse canal é quem está afim de aprender, quem está afim de chegar a algum lugar, quem está afim de conseguir a vida que quer conseguir comigo, entende? Porque eu consegui algumas coisas, mas eu ainda estou no caminho, eu ainda estou buscando. E tudo que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês. E, inclusive, esse é o tema desse vídeo de hoje, tá? O que eu aprendi hoje, o que eu tive um insight nesse puxão que eu vou passando para vocês. Tudo que eu estou absorvendo, em tudo que eu estou aprendendo, eu estou passando nesse canal. E vai ter muito mais coisas, porque agora eu tenho gente para me ajudar, eu tenho a Paty para me ajudar no Instagram, que está jogando muita coisa lá. Falar nisso, vocês gostaram de me ver com a vassoura na mão? A Paty falou, Jane, você tem que fazer um vídeo mostrando como é que você faz esse Ho'oponopono para casa limpa, para casa mágica, né? Eu falei, ok, eu vou fazer a minha faxina na casa, eu vou fazer a minha e eu vou filmar as partes de eu misturando a água e fazendo, como é que eu faço? Eu peguei a vassoura e fui lá, e tá lá no Instagram, quem quiser olhar vai lá que você vai me dar risada, eu com a vassoura na mão, e tá tudo bem, porque eu limpo a minha casa, eu faço a minha limpeza. Aqui a gente paga uma pessoa para limpar a casa de 15 em 15 dias, porque na América não é como no Brasil, que a pessoa passa o dia inteiro na sua casa. Ela vem uma vez na semana, às vezes 15, 15 dias, dependendo se a casa está muito suja, entendeu? E você mantém a casa. Americano, que aí é bambambam da Disney, também não tem empregada doméstica na casa o dia todo. É uma realidade um pouquinho diferente do Brasil, tá? Mas, deixa eu tomar meu cafezinho aqui que a garganta tá seca. Então, o que eu tava falando? Eu peguei e fiz esse vídeo para ela. E ela deu risada, né? Falei, mas vamos lá, vamos pegar a vassoura. E eu fiz. Foi durante o dia, foi com aquela roupa que eu estava fazendo a minha faxina. E minha filha estava filmando as partes que eu estava fazendo. E pode rir à vontade, que eu não tô um pingo de vergonha, não. Então, quer dizer, para mim, eu já tive tanta evolução que hoje em dia eu já me desconectei daquela coisa, o que podem pensar de mim, o que podem, como podem, assim, a opinião dos outros realmente não importa mais.
é o que eu quero com a minha essência. O que nós resolvemos juntos, eu e a minha essência, é o que eu faço. Então vamos lá, fiz o puxão da energia ontem e deixa eu falar para vocês. Me veio uma coisa no Ho'oponopono muito forte. Muitas vezes eu vejo aí gente que tem muito problema ainda com o Ho'oponopono. E eu falei ontem que você tem que sentir, tá? Você tem que sentir. Você tem que puxar lá de dentro aquela intenção quando você faz o Ho'oponopono. Mas me veio uma coisa com muita clareza hoje, que era para o dinheiro, especificamente para o dinheiro, tá? Para o dinheiro. Você tem que se autorresponsabilizar pela sua parte de dívidas com qualquer pessoa, seja agora nesta vida ou em outras encarnações. Você tem que limpar esta parte de você. Você tem que soltar. Sabe, eu vi um exemplo de uma pessoa que devia, ela vendia, ela colocou uma loja online e ela vendia produtos e no Instagram. E ela tinha, ela ficou numa situação muito difícil. Aluguel, falta de dinheiro para comprar material, para fazer mais coisa, para poder vender, para recuperar aquele dinheiro, para fazer o dinheiro. Ela se embananou numa situação de dívida. Então, uma cliente comprou uns produtos dela. Ela vendia uns kits de... Ela vendia uns kits de produtos para spa. E, tipo, sabonetes, água de cheiro, coisas para incensos, sabonetes naturais e tal. E ela fez uma venda de mais ou menos uns $2.000 para um spa. E era uma cliente dela que ela gostava muito, que sempre comprava dela. De repente, essa cliente deu um problema na venda e ela devolveu toda a mercadoria. E ela falou: fulana, eu não gostei, teve alguns erros, teve algumas coisas aqui e eu não vou comprar, dessa vez eu vou te devolver. Então eu quero meu dinheiro de volta. E essa moça ficou numa bananosa, porque ela tinha que pagar o aluguel, ela estava com uma empresa começando, ela já tinha feito algumas 3 vendas para essa mulher, ela contava com esse dinheiro dessa venda para poder pagar telefone, internet, para ela continuar fazendo a loja online dela e para comprar ingredientes para fazer as coisas que ela estava vendendo e postando na internet. E olha só, ela ficou travada, porque nem postar as coisas que ela estava lançando, ela não tinha coragem de postar na loja dela, com medo da mulher que devolveu a coisa, os produtos, porque a mulher ia ver que ela estava lançando produtos e ela não tinha conseguido pagar os $2.000 para a mulher da mercadoria de volta. Olha só, que bananosa. Olha o medo dessa pessoa. Ela precisava do dinheiro, mas ela estava devendo essa mulher. Então ela ficou numa amarrada. E ela não dormia à noite. E ela começou a alimentar o medo de não conseguir pagar o outro aluguel, o medo das coisas embolarem, dela não fazer venda nenhuma. Ela não sabia o que fazer. Ela, tipo, tinha medo de colocar os anúncios que ela precisava, com medo dessa pessoa ver e aí falar assim: ah, ela não tem dinheiro para me pagar, mas ela tem dinheiro para fazer outras promoções. Entende? Ela não via a coisa como tipo, eu estou tentando fazer dinheiro para te pagar, tá? Então espera mais um pouquinho. Ela não conseguia ter esse discernimento. Ela começou a ficar numa bananosa.
ela entrou em depressão e ela ficou, sabe, paralisada por um tempo, ela não sabia o que fazer. E o dinheiro, se você não faz nada, o dinheiro também não entra, né? Então ela ficou numa situação muito ruim. Até que ela começou a fazer o Ho'oponopono. E ela assumia no Ho'oponopono... Nossa, a garganta tá seca aqui, peraí. Ela assumia o 100% de responsabilidade da parte dela, de que ela estava devendo àquela mulher. E nisso, ela também pensou em outras pessoas que ela também estava devendo, porque ela queria pagar, mas ela não conseguia fazer o dinheiro. Entendeu? Então, quando eu fiz esse puxão e tinha escutado essa história hoje, me veio isso muito forte. Tem que pedir, tem que se perdoar de todas as dívidas que você fez nesta vida. Porque enquanto você quer dinheiro, lá no fundo do seu coração você está pensando que aquela pessoa está te praguejando, está braba com você, está te mandando uma energia. Toda vez que você não consegue gerar uma venda ou fazer alguma coisa, você já vem com aquela carga, ruas que você não passa, lugares que você não passa, porque você não tem como pagar as pessoas. Entende? Isso gera, olha, isso é um perrengue, isso é um perrengue, porque automaticamente vai gerando na sua cabeça que você tem medo daquelas pessoas, do que elas podem te fazer. Gritar com você, te xingar, ir na internet falar mal do seu produto, entende? Você tem medo disso. Então, nisso vem muito forte a dívida, quando você tem dívida com alguém. E às vezes você não deve para ninguém, mas você tem uma carga de outras vidas, dívidas. Isso veio como insight para mim no puxão da energia do dinheiro hoje, que eu pensei assim, gente, tá aí, isso pode ser a deixa de que quando você gera todo esse medo, quando você pensa em dinheiro, você pensa, o fulano tá me odiando porque eu não pago ele. Mas você tem outras prioridades. E dá para entender porque a maioria de nós já passou por isso. Eu já passei por isso. Entende? Eu já passei por isso de estar chegando, medo de não pagar o aluguel, medo eu já passei por isso, e muito, entende? Mas quando você deve a uma pessoa, seja, quando você deve a uma instituição, sei lá, Credit Card, alguma coisa, é diferente. Porque é uma companhia grande, vão te ligar, vão te encher o saco e tal, mas aquilo tem uma certa uma proteção, bancos, tudo tem proteção contra isso. Agora, quando você deve a alguém que faz parte assim, que mora na sua cidade, que te conhece, entende? Gera uma apreensão, uma vergonha. E lembra a frequência da vergonha. Qual é? 20 Hz. Da culpa, do medo. Olha só, essas três coisas geram bloqueios contra o dinheiro. Quando você pensa no dinheiro, que aquilo vem, você quer dinheiro, mas aquilo vem, aquela sensação de medo daquela pessoa, de vergonha daquela pessoa, o dinheiro não vem. O dinheiro não entra. Porque ao pedir o dinheiro, ao falar, eu tenho dinheiro, te vem na memória, te vem na cabeça na hora. Mas eu tô devendo fulana. Ixi, mas eu tô devendo a conta da padaria, que eu já tô até passando a outra rua para não cruzar naquela padaria para eles não me verem e me cobrar. Entende? Ou, sei lá, no mercado, ou você passou um cheque sem fundo em algum lugar, entende? Vem aquela vergonha relacionada ao dinheiro que você não teve. Então, quando você pede o dinheiro, você quer o dinheiro, você quer sentir que você tem o dinheiro, o teu ego te lembra daquela pessoa que você não pagou. E aí? E aí? Então, quer dizer, eu pensando hoje, recebendo a energia do dinheiro, me veio essa coisa de fazer o Ho'oponopono para qualquer pessoa
que eu já devi dinheiro, ou para todas as minhas antigas gerações, meus pais, meus avós, sabe, aquele karma, porque se o avô devia dinheiro e passou a vida inteira, ele passou aquela crença para o meu pai passou essa crença para mim e eu estou carregando. Então eu tenho que encerrar o ciclo, esse ciclo de dívida. Então o que eu faço? Faço Ho'oponopono intencionando para essas dívidas. Então, sinto muito, porque eu não sabia, eu não tinha ideia. Aí o Mowgli, ele não tinha ideia que ele era gente, ele achava que ele era bicho, ele achava que ele era um animal, ele não tinha ideia. Aquela criança que estava no quarto, ele também não sabia que aquilo era errado. Fizeram na cabeça dele, plantaram aquela ideia na cabeça dele. E nós somos essa criança trancada, nós somos o Mowgli também, que achamos que era bicho, porque nós entendemos que era essa maneira. Então, o medo, isso é uma crença muito grande que pega na hora que você quer dinheiro e porque ele não vem. Porque você também carrega isso. Então, o que você tem que fazer? Descriar e destruir. Ho'oponopono, sinto muito, porque eu não sabia. Por favor, me perdoe, porque agora eu estou sabendo o que está acontecendo. E eu assumo a minha 100% de responsabilidade desse medo, dessa vergonha, dessa culpa que eu tenho, porque eu não paguei o fulano. Ou se eu não tenho dívida nenhuma com ninguém, se algum dos meus antepassados tiveram dívidas, eu assumo a minha parte de responsabilidade por ser da geração, tá? Sou grata porque agora eu sei o que poderia estar me travando e eu quero limpar todas as memórias de dívida que eu tenho, que eu tive, que eu terei. Limpa, limpa, limpa em todas as gerações para trás, até a minha. Eu limpo agora, a partir de agora, eu destravo, descrio, destruo e descrio todas as memórias de dívidas, de vergonha, de culpa, de não merecimento de ter dinheiro, porque eu me sinto culpado por não poder pagar alguém que eu fiquei devendo. Olha que lindo, eu achei isso incrível e veio para mim, eu falei, gente, eu tenho que falar para esse povo, eu tenho que contar para eles, porque isso faz parte, porque isso gera culpa, gera medo. E a maior parte que eu sei dos brasileiros e do ser humano, ele sempre está se pegando numa coisa, tipo, adiando uma conta. Não, peraí, eu tenho que pagar isso primeiro, espera aí, você espera um pouquinho mais. Quando a gente tem pouco dinheiro é assim, não é? Então, o que eu estou falando é que você tem que limpar isso. Se tiver como pagar, pague e se livra. Mas se não tiver, você limpa esse medo em você para que você receba o dinheiro e você possa pagar. Entende? Mas primeiro você tem que se limpar desse medo, dessa vergonha. Porque foi exatamente o que aconteceu com a moça. Ela travou porque ela não conseguia nem gerar produto para vender, para fazer o dinheiro para pagar a mulher de tanta vergonha. A mulher nem estava cobrando tanto, mas ela se sentiu isso, entende? Não é o outro, é você. Como é que você se sente em relação a ela? Então você trava, porque você fica com medo, com vergonha. Nossa, é feio, né? É feio. Ensinaram pra gente que é feio dever. E tudo bem, pode ser, mas também pode ser que alguém deva pra gente. Então o que você pensa quando alguém deve para você também? Você tem que limpar. Porque se você tiver esse medo de que o outro, de não pagou fulano, mas também estiver gerando uma raiva em cima da pessoa que está te devendo, você também está passando isso para frente. Entendeu? Limpa, porque aí você recebe. Porque aí é o receber. Você está travando o receber. Você não está dando oportunidade para a lei da atração te mandar o dinheiro, para você receber. Por quê? Porque você não está sendo digno, você não está se sentindo digno porque você deve. Então, aquilo vai te travar, é o tiro no pé. Então, pensa nisso e vamos lá para a mensagem dos Abrahams, né? Que vamos lá ver o que tem para hoje.
as mensagens dos Abrahams, esses seres, essa consciência maravilhosa dos Abrahams, que nos dão uma mensagem todos os dias. Então vamos lá aqui, vou embaralhando as cartinhas aqui, e você vai aí mentalizando qual é a mensagem que você quer receber, e hoje vai ser da Lei da Atração, do deck da Lei da Atração, tá? Porque nós estamos falando de Lei da Atração, essa nossa querida Lei da Atração. Eu amo Lei da Atração, gente. Eu amo entender a Lei da Atração. É muito legal, porque tudo você começa a entender como é que funciona a sua vida. E aí, daí para frente, você tem um parâmetro muito melhor para poder entender e fazer melhor, fazer a coisa acontecer. Olha só, a cartinha de hoje é essa aqui. Preocupar-se... vamos lá. Cartinha de hoje é essa aqui. Preocupar-se com doenças pode criar mais doença. Preocupar-se com doença pode criar mais doença. Aqui é o print. Teve gente aí que falou de doença e nós falamos no vídeo de ontem sobre isso, né? E vamos ver o que tem. Mas pode não ser só doença, porque a lei da atração é para tudo, né? E se é o deck da lei da atração, então quem tá aí com problema de doença, pega essa mensagem, mas a lei da atração é para tudo. Então vamos lá. Quando você dá atenção a algo, falei, seu potencial para atraí-lo aumenta. Então, se eu estou na vergonha, na culpa, no medo, eu estou atraindo mais disso para minha vida. Então, seja doença, ou seja dinheiro, ou seja dramas familiares, sentimentais, olha só. Quanto mais vividos forem os detalhes, porque você fica ali, ó, tem gente que fica ruminando, tá? Não seja um desses, pelo amor de Deus, não fica ruminando o que não presta. Começa a botar luz nas trevas, né? Maior será a probabilidade de você atraí-los para a sua experiência. E assim, qualquer emoção negativa que você sinta ao observar algo é uma indicação de que você está atraindo negativamente. Tá aí. Então, se é na doença, quanto mais eu penso na doença, mais ela piora. A minha filha mais nova era muito engraçado quando ela era pequena. Ela parecia que estava morrendo. Em casa, ela não queria comer, ela não falava, ela ficava moada e ia me dando uma sensação estranha de que eu tinha que correr para o médico, que essa menina, sabe, ia, sei lá, ter um treco. Ela fazia um drama, uma coisa. Chegava no médico, te juro por Deus, ela saía do médico pulando, cantando, brincando, ela nem tinha tomado o remédio ainda. Era uma coisa incrível. Eu não sei se era eu que atraía essa tensão e passava para ela, porque ela era pequena, ela não tinha a ideia, mas a minha preocupação talvez passasse a ela uma coisa que tipo, eu tô piorando, eu tô piorando, eu tô piorando. Aí ela ia no médico, o médico fazia umas perguntas, eu acho que distraía a cabecinha dela, e ela saía cantando e brincando, e eu saía segura, porque o médico tinha falado que não era nada grave. E olha só, a gente passa essa energia para os filhos. A gente faz esse drama, entende? E às vezes o que a gente quer escutar é que tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque é uma falta de segurança sua, né? E aí eu falava, nossa, mas a Ana Paula parece que ela quase me mata de susto, sabe? As febres dela ficam muito alta quando não foi no médico. Aí foi no médico até a febre baixa. E eu falava, meu Deus, mas era assim. E eu comecei a descobrir que eu passava a minha preocupação de mãe coruja, de ficar em cima do filho, eu acabava piorando a situação dela. Até o ponto de eu correr para uma emergência, de eu levar no médico, de eu encher o saco do médico, às vezes ele estava até em outro lugar, e eu ficava ligando para ele, até ele aparecer no consultório e eu poder mostrar minha filha para ele. E aí mostrava, ele falava, não, Jane, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, não, vamos observar, mas ela está bem. Fazia o exame, olhava a garganta, olhava o ouvido, coisa, e tá tudo bem. Ah, vou passar um remedinho, e eu comprava o remédio. Ah, ou era uma alergia, ou era alguma coisinha, entendeu? Mas não era para tanto. E eu achava que era, porque eu tinha um medo. Qual que era o meu medo aqui nos Estados Unidos com um filho pequeno?
Aconteceu alguma coisa que saia do meu controle. Filho ficar doente e morrer. Então, tipo, eu era responsável, eu tinha que dar o cabo daquilo, não é? E o que que acontecia? Qualquer coisinha que acontecia com meus filhos, eu corria para um médico, pagava horrores, consultas particulares, porque eu não tinha nem plano médico no começo, mas eu não deixava, não conseguia dormir com a criança, tivesse uma febrezinha que fosse, eu tinha que correr para um hospital. E levava e fazia todos os exames. E às vezes, uma vez eu cheguei até a mandar conta para o Brasil, porque eu não tinha nem documento para pagar uma consulta tão cara, né? Aqui um supositório é caro, se você não tem plano médico. Então, eu não queria saber, eu queria ver meu filho bem. Então, eu pagava consulta particular, eu fazia coisa para poder, e se fosse num sábado e no domingo, o médico não estava no consultório, eu levava para emergência e fazia todas as consultas, entende? E depois, uma vez eu mandei. Então, quer dizer, chegou aonde, né? Porque eu não morava lá, morava aqui, não sei, mas foi, tá? Eu fiz isso. No desespero, né? De filho tá doente, eu fazia qualquer coisa por eles. Então, e era tudo da minha cabeça. Então, quanto mais eu foco naquilo, mais aquilo se expande, mais aquilo aumenta. Então, presta atenção, faz aquele Ho'oponopono muito bem feito e limpa todas essas coisas, porque o foco ou o medo, a vergonha, a culpa pode estar te travando de você ter o dinheiro que você quer na mão. E ao fazer isso, você está limpando todas as memórias de dinheiro. Você está limpando todas as memórias de dinheiro. Não faz, não, olha, não se pega nos números. Quantas vezes eu faço? 15, 20, 108, 52? Vai fazendo até que você sentir que você liberou essa crença, que aquilo saiu de dentro de você. E eu tenho certeza que vai ter muito Ho'oponopono para ser feito, mas é intencional, não é só blá 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 blá, blá não. Pensa na dívida, pensa na pessoa, faz o Ho'oponopono intencionalmente para tirar de você essa culpa, esse medo, essa, essa crença limitante, tá bom? Eu amo vocês, aloha, beijo no coração.